Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do curso de Introdução à Tecnologia 5G. E na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns objetivos do curso, as características da tecnologia 5G e um pouco da sua história evolutiva. Bem pessoal, esse curso ele apresenta um conjunto de módulos introdutórios que estão relacionados à tecnologia 5G. E nós vamos abordar as principais características e inovações da rede 5G, e ao término desse curso você será capaz de descrever o que é a rede 5G, os seus principais avanços e também a padronização de protocolos que a rede 5G utiliza. Bem, o que é a rede 5G? Se fôssemos defini-la, poderíamos dizer que a rede 5G é a quinta geração das redes móveis e ela representa um grande salto evolutivo em comparação com a tecnologia das redes móveis 4G, que é empregada atualmente. A motivação para o desenvolvimento da nova tecnologia foi a necessidade de aumento da velocidade, a redução de latência e melhora na flexibilidade da disponibilização dos serviços de conectividade sem fio. Eu queria falar um pouquinho de algumas características da rede 5G. O 5G ele representa avanços em relação aos padrões atuais em diversos aspectos, como por exemplo, ela permite a conexão de mais dispositivos, algo que está se tornando cada vez mais necessário diante do crescimento e popularização da chamada Internet das Coisas, a IoT. Outra característica é que ela aumenta a velocidade da conexão, permitindo um consumo mais amplo de serviços online com mais facilidade, como transferência de arquivos e melhor qualidade no consumo do streaming de vídeos e jogos. Uma terceira característica seria que ela diminui o tempo de resposta da conexão, a latência, permitindo que os dispositivos móveis tenham uma conexão bem mais rápida para aplicações em tempo real e troca de informações com bem mais velocidade. E em último lugar, a maior capacidade de banda, algo bastante relevante diante do aumento de informações que circulam na internet, seja a criação de mais conteúdos digitais ou melhoria na qualidade, como maior definição de vídeos. Bem pessoal, vamos falar um pouquinho da história das tecnologias 1G, 2G, 3G, 4G e 5G. Veja a imagem que está aí na tela. A tecnologia 1G chegou no ano de 1991, ela utilizava padrões AMPS e TACS. A tecnologia nesse período era analógica, então era uma tecnologia muito inferior com relação àquela que nós temos hoje. A primeira geração de conexões mobile, a 1G ou G, surgiu com o objetivo simples de possibilitar ligações de voz em um aparelho sem fio, possibilitando a execução de chamadas em movimento. Contudo, pela baixa capacidade de tráfego e pelo alto custo, não se sabia ao certo qual era o potencial de crescimento da nova tecnologia. Por isso, não houve uma padronização dos sinais. Ou seja, a Europa tinha diversos padrões diferentes, como por exemplo o Total Access Communication System, o TACS ou TACS, que é o Sistema de Comunicação de Acesso Total. Para o Reino Unido, a Áustria, a Espanha e a Itália, e também o outro protocolo que havia naquele período, diferente desse, era o NMT 450 para os países da Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca. Outro padrão era a do Radiocom 2000 para a França. Já o padrão Advanced Mobile Phone System, o AMPS, que é um sistema avançado de telefonia móvel, foi adotado primeiramente nos Estados Unidos, tendo sido desenvolvido pela Bell Labs e a Motorola, sendo implementado em 1983. E esse padrão, pessoal, foi também seguido por diversos países da América, entre eles o Brasil. A Motorola foi uma empresa que teve suas atividades iniciadas em Chicago, em Illinois, no ano de 1928. Na época, os irmãos Paul e Joseph Galvin compraram uma empresa chamada
Stewart Battery Company, que tinha ido à falência. E os primeiros produtos fabricados pela Motorola foram eliminados de bateria, que visavam possibilitar que rádios domésticos fossem movidos à eletricidade. Apesar da tecnologia ter se tornado bastante obsoleta, a Motorola ainda foi capaz de revolucionar diversos mercados em ascensão desde a sua fundação, como rádios para automóveis, sistemas de telecomunicação FM comercial, dispositivos móveis voltados para a comunicação pessoal, o que foi o precursor do celular, em 1973, além de muitas outras conquistas. Em 1969, o astronauta Neil Armstrong, durante a missão da Apollo 11, comunicou-se com a Terra quando o homem foi à Lua pela primeira vez, utilizando um aparelho de telecomunicações da Motorola. Voltando ao protocolo AMPS, ele operava na faixa de 800 MHz. Basicamente, as bandas eram divididas entre canais de 30 kHz, o que é possível graças ao que a gente chama de Frequency Division Multiple Access, o FDMA, que é uma sigla que corresponde ao múltiplo acesso por divisão de frequência, que reserva uma banda de frequência para cada canal, podendo ser usado o tempo todo. Os sinais recebidos de um transmissor cobriam uma área específica chamada de célula. Quando um usuário saía dessa célula e passava a integrar outra, o sinal era transmitido sem transição ou interferência. E esse foi o grande divisor de águas para a tecnologia G e o que possibilitou o avanço da mobilidade na telefonia. Veio depois a tecnologia 2G. Veja aí na imagem que está na tela. Ela surgiu no ano de 1991. Usava padrões de protocolo GSM, GRPS e o EDGE. A tecnologia já era digital, a largura de banda era banda larga e a taxa de dados era entre 80 a 100 kilobytes por segundo. E através dessa tecnologia era possível mandar mensagens de SMS e MMS. Enquanto os Estados Unidos precisavam de uma melhor performance, a Europa visava uniformizar os sistemas. E foi assim que a segunda geração de telefone móvel passou a utilizar a tecnologia digital, deixando a analógica de lado e permitindo integração com circuitos digitais. Os Estados Unidos criaram então os padrões IS-54, IS-136 e IS-95 para aumentar a capacidade de tráfego. Já a Europa unificou os padrões, criando o que chamamos de Global System for Mobile, que é o padrão GSM, que é uma sigla que significa Sistema Global para Celular, que possibilitou a massificação dos celulares, já que investimentos foram atraídos e os custos de produção caíram. O foco do 2G era oferecer telefonia digital móvel aos usuários, então o canal de voz foi adaptado para a transferência de bytes de dados. Contudo, o GSM, que se tornou a referência da segunda geração de internet móvel, pôde ser dividido em 3 fases. Então, vamos ver aqui quais são essas 3 fases da segunda geração da internet móvel, que usava a tecnologia GSM. Na primeira fase, ofereciam-se chamadas de voz, o SMS, e os dados eram síncronos e assíncronos, bem como a transmissão de pacotes assíncronos. Na segunda etapa, passou-se a oferecer serviços de e-mail, ampliação no número de usuários e diminuição da qualidade de voz. Houve também uma melhora no SMS, serviços de dados para informações gerais, como por exemplo clima e esportes. Já na terceira etapa, iniciou-se a implementação dos pacotes de dados com altas taxas de transmissão, que é o famoso GPRS. O GPRS, ou o General Packet Radio Service, que é o padrão de transmissão de rádio por pacote, foi um ponto de transição entre o 2G e o 3G, conhecido também como o 2.5G. O funcionamento dele era focado na transferência de dados. A conexão GRPS
PS tinha uma velocidade de 32 kilobytes por segundo, entre 32 kilobytes por segundo a 80 kilobytes por segundo. E uma outra tecnologia, que é a EDGE, que é uma sigla que significa Transferência de Dados Melhorada para a Evolução do GSM, ela funcionava como a evolução do GRPS, com um sistema de modulação que ampliou a velocidade da internet. Contudo, não chegou à terceira geração de internet móvel, sendo considerado digamos assim, um 2.75G. Então era uma velocidade melhorada e maior, mas não chegou ainda à terceira geração. Apesar da velocidade da rede mais alta, a latência ainda continuava elevada, como no GRPS, o que tornou lenta a navegação em sites da web, e a capacidade de banda chegava a 384 kilobytes por segundo. Bem, já a tecnologia 3G, que era conhecida como a Universal Mobile Telecommunications System, e que fazia uso do protocolo UMTS, que era o Sistema Móvel de Telecomunicações, foi a primeira tecnologia que surgiu na terceira geração de internet móvel, que começou a ser utilizada no Brasil em 2007, em planos ofertados por empresas, por exemplo, como a Claro. Essa tecnologia surgiu no ano de 2001, usava os padrões, veja aí na imagem, o MTS e o padrão HSPA. A tecnologia era digital, fazia uso da banda larga, a taxa de dados dava mais de 2 megabytes por segundo. Através dessa tecnologia era possível se transmitir SMS, MMS, era possível acessar a internet, já era possível também se ter a tecnologia da TV pelo celular e também a tecnologia das chamadas de vídeo. Então a implementação dessa tecnologia foi baseada no Wideband Code Division Multiple Access, que é a sigla W-CDMA, que significa acesso múltiplo por divisão de código em banda larga, que era um padrão de radiofrequência que possibilitou conexões de até 2 megabytes por segundo para download e upload. O 3G, então, pessoal, permitiu a realização de videochamadas, a comunicação via VoIP, principalmente, e acesso à TV no próprio celular, além do aprimoramento do envio de e-mails e SMS. Os protocolos que nós encontramos nessas tecnologias aí, como por exemplo o protocolo HPSA e HPSA+, que era o Wide Speed Packet Access, ou pacote de acesso de alta velocidade, é o mais recente, com latência ainda menor e velocidade de internet mais alta no caso, do que no modo de acesso WCDMA, e pode ser considerado até mesmo um 3.5G. O modelo atualizado HPSA+, incrementa as taxas de download e upload, e em 2012, quando começou a ser implementado por empresas como a Vivo no Brasil, o limite máximo de pacotes chegava a 6 megabytes por segundo, mas a velocidade foi incrementada com o passar do tempo. Bem, chegando aqui à tecnologia 4G, também conhecida como Long Term Evolution, LTE, ou evolução a longo prazo, o 4G é um dos padrões mais avançados que encontramos no mercado atualmente. Ele entrou no ano de 2010, fazia uso de padrões LTE e LTE avançado, utilizava a tecnologia digital, fazia uso da banda larga móvel, a taxa de dados era de experiência XDSL, e por meio dessa tecnologia se podia enviar mensagens de SMS, MMS, havia o acesso à internet, à TV pelo celular, chamadas de vídeo, era possível também fazer uso de serviços de jogos e serviços em nuvem. Então, pessoal,
Diferente das gerações de redes móveis anteriores, o LTE prioriza tráfego de dados em vez de tráfego de voz, o que torna o 4G mais rápido e estável. A velocidade de navegação depende da compatibilidade do aparelho usado, mas pode chegar até 300 megabytes por segundo de download e 75 megabytes por segundo de upload. Além disso, a latência também é muito mais baixa em comparação com as gerações anteriores. Já o LTE+, evoluiu a ponto de manter uma conexão de rede 4G em diferentes frequências ao mesmo tempo, que otimiza a rede e garante maior velocidade de acesso à internet. O 4G permitiu o avanço de diversas áreas relacionadas às redes de conexões mobile, como a indústria dos games, os serviços de streaming e o cloud computing, a computação em nuvem. A distribuição de rede da quarta geração de conexões para celular também é mais eficiente, já que, ao contrário do 3G, os dados empacotados e transmitidos são enviados com mais facilidade ao consumidor final. Bem, pessoal, falando agora da tecnologia 5G, observem aí na imagem que ela vem a surgir bem recentemente, no ano 2000, e ela faz uso de uma tecnologia totalmente digital, usa a largura de banda de conectividade onipresente, a taxa de dados é feita por meio da experiência da fibra ótica. Através dessa tecnologia é possível se mandar mensagens instantâneas, acessar a internet, é preciso ter a TV HD pelo celular, a TV 3D pelo celular, chamadas em vídeo, serviços de jogos e outros serviços. Outra coisa interessante é que essa tecnologia permite a conectividade de muitas coisas por meio da IoT, a internet das coisas, como por exemplo casas com sistemas inteligentes conectados, ferramentas da área de saúde, redes inteligentes, sistemas tecnológicos de entretenimento, carros autômatos ou carros inteligentes. Então, tudo pode ser conectado por meio da IoT, a tecnologia 5G. E o objetivo do 5G é expandir a rede de conexão móvel para o máximo de dispositivos possíveis. Em vez de focar somente na rede móvel, amplia-se para carros, eletrodomésticos, telemedicina, agricultura, educação e nas demais áreas da internet das coisas, a IoT. Utilizando um espectro de onda maior do que as gerações de internet móvel anteriores, a internet 5G funcionará a partir da adaptação das antenas já utilizadas, ocupando as frequências de 600 e 700 MHz, 26 GHz e 28 GHz, 38 e 42 GHz. A tecnologia de quinta geração de conexão de smartphones 5G conta com uma latência extremamente baixa. O tempo entre o upload e o download de um dado será de no máximo 1 milissegundo. Já em relação à velocidade em números, as estimativas mostram que a tecnologia de dados 5G estará acima dos 10 GB por segundo. Em termos de comparação, a rede 4G baixa um filme HD, por exemplo, com duração de 1 hora em cerca de 6 horas. Já a tecnologia 5G, um filme da mesma duração, é baixado em 6 segundos. Algumas empresas já iniciaram os primeiros testes envolvendo a tecnologia 5G com tecnologia DSS no Brasil. Os usuários de smartphones compatíveis com 5G, com tecnologia DSS, que possuíam planos em uma dessas operadoras, puderam iniciar o uso dessa tecnologia. A chegada do 5G não será do dia para a noite, por isso é importante que esforços sejam feitos de todas as partes, desde o lançamento de aparelhos compatíveis com a tecnologia e com o mercado de consumo do Brasil, até a expansão da capacidade do sinal. A revolução causada, pessoal, pela rede de quinta geração já é uma realidade, o futuro está mais próximo do que nunca. Bem, existem alguns desafios na era do 5G. O principal desafio das operadoras será descobrir como usar redes móveis para atender às necessidades de desenvolvimento de uma sociedade e de uma indústria cada vez mais conectada. Com relação ao crescimento de mercado, de acordo com a GSMA, a Associação Mundial das Empresas que atuam no segmento móvel, a expectativa é que até 2025 haja 1,2 bilhões de conexões 5G
no mundo. Além disso, como você pode ver ilustrada aí na figura 1, a velocidade de desenvolvimento da tecnologia 5G poderá atingir ritmos de adesão bastante elevados. A rede 3G, por exemplo, levou 10 anos para atingir 500 milhões de usuários e 5 anos para o 4G atingir essa mesma quantidade de usuários. E as previsões serão de 3 anos para a tecnologia 5G. Então essa é uma previsão que nós temos aí de crescimento, de usabilidade por parte dos usuários, né, da telefonia móvel e de outros sistemas também integrados. Bem, pessoal, aqui nós temos nessa tabela 1 um comparativo entre as redes móveis anteriores e com a tecnologia 5G. A tabela 1 ela apresenta o conjunto de tecnologias das redes móveis e suas características em termos de latência, de frequência de operação, largura de banda e velocidade média. Desde a tecnologia 3G, nós observamos avanços significativos que foram trazidos até chegarmos na qualidade de serviços que temos hoje. Por exemplo, em termos de latência, você observa que a tecnologia 3G dava 200 ms, na 4G a latência baixou, melhorou bastante, baixou para 100, e na 5G você tem uma latência de 1 ms. Então a latência é muito baixa. Então houve uma melhora muito grande no quesito latência. Com relação à frequência, você observa que há uma diferença muito grande, né? As faixas de operação de frequências aqui entre essas tecnologias são bem diferentes. Com relação à largura de banda, observe que na tecnologia 3G a gente tinha aí uma largura de banda de 3 megabytes por segundo, já na 4G vai para 100 megabytes por segundo e na 5G vamos até 10 gigabytes por segundo. E a velocidade média da 3G era 300 kbytes por segundo, já na 4G 25 megabytes por segundo e na tecnologia 5G 150 megabytes por segundo. Então nós observamos aqui grandes diferenças entre uma tecnologia e outra. Nessa outra tabela temos também uma comparação entre as redes móveis. Então essa figura 2 ela mostra o conjunto de tecnologias que acompanham o fluxo de desenvolvimento das redes móveis, e a internet móvel a gente observa que foi popularizada a partir da rede 3G. Antes desse período não era tão comum acessar a internet pelo celular. E surgem nesse período aplicativos como o WhatsApp, os navegadores de internet móvel que nós usamos todos os dias. A rede 4G possibilitou conexões mais rápidas e é possível até assistir vídeos em HD com esse tipo de conexão. Alguns aplicativos surfaram na onda, como a Netflix e o YouTube, e a rede 5G promete diversas outras novidades que nós veremos nos próximos anos. Observe aí que a tecnologia 3G fazia uso do SMS, acesso à internet. Já a 4G temos as ferramentas anteriores, mais o vídeo. E na 5G temos aqui vídeos mais potentes, né? Por exemplo, com recursos como 3D, vídeos de altíssima definição, a internet das coisas. Então vários objetos podem estar sendo conectados à rede 5G. Então há muitas diferenças entre essas tecnologias. Bem, pessoal, nós vamos parar a nossa aula 2 por aqui, pedindo a você que leia os textos que estão sendo disponibilizados na plataforma. Também faça pesquisas para que você se aprofunde em todos os conteúdos que estão sendo expostos, ok? Um grande abraço para vocês e sucesso nos estudos.